Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre um trabalho de fiscalização preventiva que reúne diversos órgãos públicos e tem como objetivo combater a poluição e outros crimes ambientais no Rio São Francisco. Também vamos falar sobre o resultado positivo que a UFAL teve na avaliação do INEP. A universidade ganhou nota 4, numa escala que vai de 0 a 5. Teve início a 8ª etapa da fiscalização preventiva integrada da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, ou FPI do São Francisco. A iniciativa envolve mais de 20 órgãos públicos, estaduais, federais e instituições de classe. O objetivo é combater a poluição nas águas do Velho Chico e outros crimes ambientais que ocorrem no entorno do rio. Comigo aqui no estúdio está a gerente de monitoramento e fiscalização do IMA, Poliana Gomes, que vai falar mais sobre esse trabalho. O que é mais cruel, o que mais é apontado como crise que vocês, quando vão qualificar ou organizar, planejar a fiscalização, esse é o primeiro ponto? O primeiro ponto é a verificação de lançamentos, de efluentes ou estações de tratamento mal gerenciadas no Rio São Francisco. Em seguida, a gente tem disposição irregular de resíduos, instalação de empresas sem licenciamento ambiental, entre outros. Esses efluentes aí tem um número, né? Inúmeros transgressores. Vem de onde essa lista em observação? É importante citar que o saneamento ambiental desses municípios é bastante importante, né? Para que não haja esse lançamento inadequado de esgoto, efluentes sanitários ou até mesmo efluentes industriais, no qual empresas elas não estão licenciadas, para que fosse feita essa previsão desse lançamento de efluentes. Então, a gente começa fazendo a verificação desse saneamento por esses municípios. E o que vocês encontraram nisso? Qual o percentual de saneamento nas cidades? Cada município ele tem, na sua atribuição, essa responsabilidade sobre, além do tratamento dos resíduos sólidos, também dos líquidos. Então, pontualmente, a gente verifica os loteamentos, empreendimentos imobiliários que possuem estação de tratamento, e aí verificamos se há existência ou não de licença ambiental, se está sendo bem gerenciada. E, no caso de lançamento inadequado, é feito o procedimento procedimento administrativo de verificação, de apuração de infração ambiental. Quais dessas cidades que foram pesquisadas, ou avaliadas, ou fiscalizadas, têm esgoto, né, ou ligação sanitária? Acredito que todas... Ou saneamento básico? Acredito que todas é verificado algumas irregularidades, tanto por particulares, responsáveis pelo aquele loteamento, aquele empreendimento, aquela indústria, ou mesmo pelo município. Então, pontualmente é verificada a situação de cada município. Fossas assépticas é o que mais se vê, né? Isso, fossa asséptica. Mas tem ocorrido um avanço, na questão dessa disposição correta de efluentes, onde hoje os novos loteamentos eles estão sim instalando suas estação de tratamento de efluentes específica daquele loteamento ou local residencial, né? O mais comum é a fossa ou ao ar livre, né? Isso. Com a estação de tratamento a gente tem o procedimento de tratamento daquele efluente. No caso de fossas sépticas, é apenas a destinação daquele efluente, Ele vai passar por um processo natural de decomposição. E vai para o lençol freático. Exatamente. Com relação ao resíduo sólido, houve um consórcio, aconteceu um consórcio em algumas cidades, isso aliviou, vamos dizer assim, a situação, não é? Bem, os municípios hoje, foi feito um acordo no Ministério Público Estadual, onde foi dado um prazo para quem assinou esse TAC para destinar corretamente os seus resíduos. Esse prazo está acabando, Ele vai por volta de abril. Então, até então, esses municípios, os que ainda não estão destinando de forma adequada seus resíduos, eles estão providenciando a sua destinação correta. Alguns lixões foram fechados e alguns insistem em trabalhar dessa maneira. E eles, conforme você disse agora há pouco, eles têm até abril, Isso, abril.
Mês que vem. De abril. Isso. E se o município, por exemplo, não tiver condições de fazer? Bom, no TAC esse prazo ele foi verificada toda essa situação, até de recurso do município. Então, foi uma determinação do município de que, nesse prazo, o município tinha que realizar essa obrigação, né? Então, foi previsto nesse prazo todos esses problemas do município. Com relação às pequenas indústrias, empresas, né, até maiores, poluir o meio ambiente, isso a gente está vendo nas páginas aí dos jornais, nos sites, enfim, que o Ministério Público, o IMA, os órgãos que participam da FPI estão de olho, fiscalizando. E algumas até foram lacradas ou tiveram suas atividades suspensas, né? Isso. Principalmente, a gente pode citar a atividade de laticínio, a produção, né, de derivados do leite sem licenciamento ambiental. Então, a gente verifica, além da ausência do licenciamento ambiental, o lançamento de efluentes industriais, né, diretamente no solo ou em algum corpo hídrico, além de suinoculturas, atividades agrícolas, comércio de medicamentos veterinários e agrícolas também, né, a gente obrigando esse pessoal a realizar a destinação correta dessas embalagens e resíduos. Então, a gente pode entender que a maioria das ações, elas foram para esse tipo de atividade, a atividade mais recorrente hoje na FPI. Apesar de algumas leis ou a própria legislação ser bastante antiga, as pessoas produzem hortaliças, fazem o campo uma atividade transgressora também, com uso inclusive de agrotóxicos, não respeitando a legislação e se contaminando. Parece que o tempo não foi o suficiente, nem os exemplos, né, para que as pessoas obedecessem a lei e respeitassem suas próprias vidas, né? Isso, por isso que o IMA ele trabalha, além das ações de fiscalização, com as ações de educação ambiental, né? A gente pode citar o Caravana Ambiental, onde a gente vai fazer essa educação dessa criança, né, desse estudante, para que as novas gerações elas não tenham esses problemas que temos agora, né, nesse momento. Nesse trabalho de você de fiscalização, teve reincidência? Porque a reincidência de venda de passarinho, apreensão de animais, isso é comum, né? Isso. No caso de apreensão do animal e abertura de processo administrativo, na instrução desse processo a gente verifica, sim, se há reincidência. E aí essa multa ela pode ser duplicada ou até triplicada. Quando a gente pensa nisso, nessa fiscalização, a gente está aqui imaginando que seria um homem do campo, um ignorante, o que não teve acesso ao estudo, né? Ao pequeno empresário que, até por exigência da família e da economia, teve que se instalar ali, continuando com aquela fabriqueta. Mas na casa do bispo de Penedo foi encontrado animais, né, proibidos de estar em cativeiro. Isso é comum também, além do fato do sujeito ser ignorante, porque ninguém pode ser ignorante diante da lei, ninguém pode desconhecer a lei, mas outras pessoas são transgressoras assim, com índice de informação bem mais elevado? Também. É importante salientar que a lei estadual 6787 de 2006, no qual o IMA faz a previsão para lavrar os seus autos de infração, ela faz uma previsão de atenuante àquela pessoa que tem baixa instrução, que comprova que não tem meios de efetuar o pagamento daquela sanção pecuniária. Então, em sua defesa, a pessoa pode comprovar que não pode pagar e pode fazer as suas alegações. Temos esse quantitativo de autuado, mas também aquele autuado que sabe, conhece a lei, sabe que aquele pássaro, por exemplo, ele não pode se encontrar na sua residência. Então, a gente faz a verificação desses dois casos, do autuado bem instruído e do não instruído. Bom, é possível, sim, ser um criador de passeriforme. Ele vai ao IMA, verifica o documento, né, a ser apresentado, o IMA vai fazer a realização daquela instrução, daquele processo, e ele vai ter, sim, uma autorização, poder ter, né, aquele animal em sua residência, ou ser um criador, né? Uma legislação também antiga, eu não sei se ela se modernizou ou se caiu em desuso,
é um animal de tração. É comum aqui em Maceió, não lá para o São Francisco, que também já é tão comum, o carro de boi, a carroça. Aqui em Machado a gente sai nas ruas e acontece isso aí. É errado? Tem alguma ilegalidade na tração animal? A lei ela faz previsão de maus tratos a esse animal, que também é verificado junto à FPI em alguns momentos. Então, se for verificado maus tratos àquele animal, sim, ele pode ser autuado, né? E tem, logicamente, previsão para fazer sua defesa e o processo será analisado. Voltando ao São Francisco, né? Obviamente a intenção é preservar o rio já está com diversos problemas, ocasionados pela intervenção do homem na construção de barragens hidrelétricas, efluentes, a pesca predatória, enfim. Essa atividade, acredita que possa resolver e a gente tenha um rio retornando à sua produção e até a foz do Piaçabuçu com aquela, vamos dizer assim, berço, né? Para que os pescadores e a gente possa conviver melhor com aquela região? Acreditamos que sim. Como foi citado, além da educação ambiental, muito trabalhada na FPI, a questão do impedimento de lançamento, como eu falei, de efluentes, do impedimento de atividades que não possuem licenciamento ambiental. A gente acredita que sim, com certeza, mediante, como a FPI trabalha há muito tempo com a educação ambiental, que é um fator muito importante dentro da FPI. Além disso, né, cessar o dano ambiental com o impedimento de novas atividades, né, sem licenciamento ambiental, que causam dano ou possíveis danos ao meio ambiente, né, fazendo a fiscalização por inteiro. Ela faz todo um mapeamento desses municípios, né, para verificação de realmente quais atividades estão diretamente relacionadas ao rio. Então, a gente acredita, sim, que essas ações, né, cada vez mais pontuais e organizadas, a gente consegue, sim, conter um avanço dessa poluição ao rio. Chamam de fiscalização preventiva integrada do Rio São Francisco, mas fica mais próprio dizer fiscalização curativa, porque só está encontrando problema, né? Exatamente. Na verdade, a fiscalização ela tem o intuito de realmente coibir. Porém, a legislação prevê de que se há infração, se há verificação de infração, a gente precisa tomar o procedimento, né, de abertura de processo administrativo, como é o caso do IMA. Conversamos com a Poliana Gomes, ela é gerente de monitoramento e fiscalização do IMA. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. No próximo bloco vamos falar sobre a avaliação positiva que a UFAL teve na avaliação do INEP. Até já.